Olá, queridos! Vocês vão bem? Eu espero que sim. E seguimos aqui então com este especial. Iniciamos com o ano de 2018 e 2019 essa história do rolê da coleção de plantas mais contemporânea, mais atual em nossas vidas de colecionadores, cultivadores, horticultores, toda essa galera do mundo inteiro que tem trazido as aráceas fundamentalmente como pilar principal no rolê da coleção de plantas. A primeira parte desta minissérie, ano de 2018 e 2019, vocês encontram aqui ou na descrição deste vídeo. E chegamos no ano de 2020. Foi um ano que eu registrei, entre fotos e vídeos, mais de 5.000 cliques. E nisso eu tentei separar aí em torno de 100 registros. Tem 100 registros aí para a gente ilustrar o que foi o rolê das plantas contemporâneo no ano de 2020, antes da pandemia e depois da pandemia. É possível afirmar que o ano de 2020 consagrou o rolê das plantas, seja como uma cultura de coleção, de moda, de tendência, de um contexto possível de hábito de consumo numa realidade pandêmica, e principalmente ao final de 2020 essa consagração se estabelece e a gente vai notar no decorrer deste episódio tudo isso. Foram mais de 100 registros aí em torno de um episódio aí bem ilustrativo, bem ilustrado, para mostrar aí plantas, contextos e situações que coloriram, que de certa forma são referência para o ano de 2022 no rolê das plantas, no rolê até então nomeado Urban Jungle, e que traziam pessoas, consumidores, com os mais diversos prepostos, supostos e desejos diferentes, da moda pela moda até realmente colecionadores que enfim se posicionariam como tal, atuariam e atuam como tal até hoje. Então bora lá continuar com a sequência dessa história iniciada em 2018. Agora a gente está no ano de 2020 e essa primeira imagem ilustra muito bem o começo do Fly, ou melhor, o começo do olhar para os jardineiros urbanos, a conta de Instagram, como um lugar lá possível para desenvolver trabalho, não mais na informalidade, percebendo aquele contexto digital, aquele caldo digital, como algo um pouco mais profissional, ou quem sabe possível de se transformar num trabalho. Era uma época, gente, que começou a pipocar dezenas, centenas, para no final do ano ter milhares de contas de Instagram de pessoas do mundo inteiro postando as suas plantas de coleção. E fatidicamente a gente está falando de folhagens de aráceas. Ao final de 2020 eram milhares de contas de Instagram mundiais de diversas idades mostrando jardins, espaços indoor e principalmente folhagens das aráceas. Uma primeira plantinha que ilustra bem a época, Caladium palacioanum, a época. E hoje a gente sabe que a ideia mais correta é Caladium palaciose. É uma espécie bastante interessante porque ele tende a não entrar em dormência em períodos mais frios. Esse é um dos carinhas que resiste melhor às baixas de temperatura. O Caladium praetermissio também, mas o palaciose, Caladium palaciose, sacramenta um pouco desse comportamento diferenciado em relação às espécies e variedades híbridas do gênero Caladium. Chegava também na minha florestinha, em outras, o Epipremnum amplyssimum. A gente está falando aqui de janeiro de 2020 ainda. A situação, a ideia da pandemia começava a virar um burburinho em telejornais, noticiários. Era alguma coisa que começava a acontecer, estava ocorrendo lá na China, né? Vejam só o visual aí do meu Anthurium X Magnificum, um dos iniciantes no hack da sala. A última folha em expansão, mais da esquerda aí, ela já nasceu, ela já se desenvolveu toda assim meio carcomida, meio furadinha. Não era sintomas de pragas aí na ocasião, basicamente por causa de deficiência no substrato.
deficiência de nutrição, tá? Vocês vão notar comigo também aqui o desenvolvimento das mudinhas do verrucosum, a partir das práticas comentadas na primeira parte aí dessa série. E aqui a gente tem o Anthurium clidemioides. O Anthurium clidemioides, hoje e naquela época, já é uma espécie mais direcionada para o colecionador, tá? Ele não é necessariamente um indivíduo aí, uma espécie atrativa, como foi de repente o Anthurium veitch e o Anthurium araucoianum. Anthurium veitch e Anthurium araucoianum, além de um histórico anterior de outros contextos fora da Urban Jungle para os colecionadores, no momento da Urban Jungle, eles viraram objetos aí de interesse por causa da moda, né? Então viraram plantas aí da moda que realmente simbolizaram esse contexto mais assim, menos colecionador e mais tendência de momento. Quem é colecionador mesmo de Anthurium se interessa por essa espécie. Tirando aqui da minha coleção e de um ou outro colecionador que eu sei que gosta e tem, eu vi basicamente na coleção do William Rotolante, inclusive uma espécie de Vanini, corte do próprio J. Vanini, que foi parar lá numa das estufas úmidas da SKG. Philodendron anisotomum, que hoje inclusive é uma espécie em risco de extinção. E naquele contexto já em cultivo, excito no sítio e jardim de longa data. Na verdade, essa muda chegou para mim em fevereiro de 2019, foi um presente antecipado do meu irmão e quase depois de um ano, em janeiro, ela se desenvolveu e ela chegou mais ou menos a esse estado que a gente vê aí. Uma lâmina foliar e uma geminha. Naquele período, gente, ninguém ensinava direito sobre o substrato ideal para as aráceas. Então o que eu tinha aqui basicamente, biomix. Com isso aí, as raízes com certeza tinham muito mais dificuldade de expandirem, crescerem e assim por diante. Timidamente eu começava a explorar a minha imagem nas redes sociais. Estou falando exclusivamente o Instagram. E eu começava a dar as caras, né? No caso aqui o Anthurium veitch. Em janeiro de 2020 eu tinha assim já uma ideia da força da imagem que o Anthurium veitch tinha perante os colecionadores restritos, naquele contexto restrito, de pouquíssimo acesso e de um acesso meio que escolhido a dedo, assim. Não bastava ter só o dinheiro, tinha que fazer parte de um certo clubinho, vamos dizer assim. Já foi assim o rolê. Mudou bastante, mas já foi assim. Alocasia Black Velvet, vejam só como desenvolveu dos primeiros registros do episódio anterior, da série, para agora, né? Bubilhos se desenvolveram e eu lembro que eu tive neste vaso 3 indivíduos. Philodendron branditianum também, outro carinha que persiste, resiste e cresce lá no painel paredão. É um carinha bem interessante, muita gente se confundia, nessa época não ainda, mas muita gente se confundiu com o Philodendron branditianum em relação ao Philodendron ornatum sodiroi. E aí que logo em janeiro de 2020, a gente teve um caso ultra emblemático, super simbólico, super comentado, até hoje se comenta dessa planta, do histórico de preço dela principalmente. Não fazia parte da família Arácea, fazia parte da família Begoniaceae. Na época eu falava errado, eu falava família Begonaceae, correto é família Begoniaceae. E aqui está, Begonia maculata witti. Essa menina explodiu, essa menina atingiu valores aí de R$750 no começo e hoje sim a gente paga aí 30, 40, nem isso talvez, né? Foram 3 anos aí. E se a gente for ver 3 anos para uma curva descendente de valores para uma planta, tá muito que bom, viu? Em janeiro de 2020 não existia um monte de gente no rolê ainda.
era antes da pandemia. Essa planta já se posicionou cara graças ao movimento orgânico da Urban Jungle puxado aí pelas aráceas. E sim, nesse início dos inícios, essa planta custava em torno de R$ 750, tá? Se vocês achavam que 300 era caro, aqui a gente vê a Pileia, Pilia peperomioides, já muito bem desenvolvida, né? Ela ilustrou bem o episódio anterior desta série, da história aí moderna do rolê das plantas. E vejam só como algumas folhinhas estão curvadas, um pouco buladas. Baixa iluminação no caso, tá? Philodendron paraíso verde, que à época era também sinonimizado como Philodendron Marina Rui Barbosa, graças ao principal vendedor dessa planta, localizado lá na região amazônica, em Manaus. Embora o termo Marina Rui Barbosa tenha sido polêmico à época, quem é colecionador desde aquele período ou até depois, porque esse nome também se espalhou no ano seguinte, em 2022, vai reconhecer. Se eu mencionar Philodendron Marina Rui Barbosa, as pessoas sabem a que planta estou me referindo. Tá aqui. Essa despigmentação das suas folhagens é super charada, a gente já sabe que é a partir de influência de fenótipo, principalmente calor e umidade. Estresse também de corte influencia o surgimento aí dessas despigmentações, tá certo? Eu não chamo de variegação propriamente isso. Esta próxima foto, registrada em 31 de janeiro de 2020, com certeza e até hoje foi um dos posts, eu subi no Instagram, e foi um dos posts mais curtidos e compartilhados. Pré-pandêmico, crescente orgânico de Urban Jungle, e com certeza me gerou aí muitas curtidas, muitos comentários, muitos compartilhamentos, salvamentos e fundamentalmente muitos seguidores, tá? Os algoritmos do Instagram também rodavam diferente à época. E olha só esta imagem simples, que de certa forma se referenciava ao jeitão que os gringos também fotografavam as suas plantas em ambientes indoor, nada muito diferente do que se fazia à época, foi um estouro assim. Por enquanto, nessa época, o fly não existia, né? E os jardineiros urbanos basicamente se referenciava mediante aí os estilos estéticos da galerinha da Urban Jungle. Então era muito disso, um fundo clean, quadros temáticos relacionados ou não, e as plantinhas organizadas aí de alguma maneira equilibrada. Embora naquela época eu já fazia uma miscelânea de estilos de vasos, né? Sempre fiz. Diferente do conceito europeu, por exemplo, que seria tudo igual, tudo da mesma cor, tudo da mesma textura e tamanhos diferentes ocasionalmente. Philodendron atabapoense, um carinha que fez fama e sucesso por longos anos também, assim como a Alocasia cuprea. Ele surgia na minha Urban Jungle em janeiro de 2020 e persistiu como planta de interesse até 2021, 2022 ainda. Primeiro semestre de 2022, o Philodendron atabapoense continuava sendo um queridão. Alocasia macrorhiza variegata. Esse indivíduo está aí firme e forte e realmente foi uma das plantas, uma das primeiras plantas da minha coleção, fora a Monstera deliciosa albo variegata, que me deixava assim perplexo quanto a essa tonalidade, né? Essa mistura entre áreas com bastante clorofila e áreas totalmente ausentes de clorofila. Bem legal, bem bonito, bem especial. Philodendron maioi, na linha assim das aráceas que existiam à época, era um dos carinhas talvez de valores mais acessíveis à época, e ele representou muito bem também este momento. Todo mundo que já fazia parte do rolê, ou grande parte da turma, tinha um indivíduo desse. Por incrível que pareça, naquele período, naquele contexto, algumas pessoas confundiam esteticamente o Philodendron maioi com a Monstera deliciosa, gente. Foi aí uma dezena de pessoas que chegavam a mim com esta dúvida, com esta confusão, na verdade, tá? Achando que esse cara fosse a Monstera deliciosa.
Interessante esse movimento também. Vejam só, uma outra foto que representa bem a ideia e o sentimento Urban Jungle, um visual clean de fundo e plantinhas dando colorações verdes com vasos, formas, com suas folhagens. Essa foto representa também bem a atmosfera Urban Jungle. Não era realmente uma coisa da floresta, eram fundos clean, limpos e o destaque ressaltando forte das folhagens à frente, assim, tá? Philodendron Jerry Horn também era um queridão. Abria aí, talvez de uma maneira um pouco mais popular, o conceito, a preferência dos philodendrons estreitos, narrow, e compridos, alongados, né? Esse que era o conceito que começava a se estabelecer, e o Jerry Horn era um dos caras aí mais acessíveis, trazendo essa representação que depois aí, mais pra frente, neste episódio ainda, a gente vai falar e vai consagrar esse conceito desse estilo com o Bernardão, né? Philodendron Bernardopasi, nem foi o Philodendron Spiritus Sancti, para falar a verdade. Aí a gente vê uma pose abestada minha, que foi para um Instagram à época, já um pouco mais saidinho, Anthurium clarinervium, ao fundo aí o Araucoianum. Esse tinhorão capixaba, ele veio sem querer no substrato, e na época eu nem sabia que era o tinhorão capixaba, que é um caladium da região do Espírito Santo, né? Uma variação aí do Anthurium cristalinum. Esse cara tinha um pecíolo bem vermelho e uma face abaxial bem vermelha também. Se eu soubesse, eu não teria dado essa plantinha, mas eu dei, né? Outros contextos aí. E a Oya Kerri variegata, essa menina aí nesse contexto também, a par das aráceas, era uma das queridinhas procuradas. Bem difícil à época de se conseguir e ainda é hoje, tá? Não conheço muitos colecionadores que têm, e essa Oya Kerri variegata fez um bruta sucesso e faz um bruta sucesso. A ideia em si dos tricomas tectores de alguns philodendron. Quem começou a emplacar este conceito de philodendrons peludinhos, e depois veio o serpens, com a Micaule, enfim, alguns outros aí, foi o basicão, entre aspas, Philodendron squamiferum, tá? Esse era um cara muito interessante e que trazia para as nossas urban jungles este conceito, este pecíolo peludinho com tricomas tectores. E vocês sabem já, provavelmente, que a função dos pelos é de captar, ajudar a capturar a umidade do ar e também fazer um sisteminha físico aí de proteção contra pragas, insetos. Essa foto foi muito emblemática, gente. Curiosamente, como eu falei, Anthurium veitchi era restrito a alguns poucos colecionadores no Brasil e poucas pessoas vendiam. E quando eu tirei essa foto com esse folhão, entre aspas, à época, março de 2020, foi um estouro assim. Foi um estouro, por um lado, premeditado, meio que ciente já de algum contexto a respeito dessa planta, e por outro eu não sabia dizer o quanto ia ser isso. E realmente eu tive aí algumas centenas de compartilhamentos, principalmente de gringos, tá? De estrangeiros, europeus e estadunidenses. Os alemães sempre gostaram muito de planta, inclusive tem uma linhagem de clonagem aí já do Delta Force vindo deles, já ciente por mim aí há alguns meses, só que não está emplacando, tá? Eles estão baixando o preço, não está vendendo muito, por que será, né? Deixo a questão em aberto aí para a gente pensar um pouco. Mas então essa fotinho aí foi sucesso e ficou nas trends por um longo período aí, tá? Colada à casinha do tango, eu sempre tive aí um canteiro alto, que dá mais ou menos na altura da laje aí da casa do tango, e lá eu já começava a depositar, a assentar algumas plantas. Não sei se vai dar para notar aí na foto, a gente tem um Philodendron Ederaceum var oxycardium, Alocasia longiloba, Melanocryssum e o início da costela de Adão, que agora é monstruosa, se ramificou em 3, 4, folhas extremamente adultas, frutificação, já tem os filhotes aqui
germinando, germinando não, crescendo já, né? E era esse carinha aí, ó, Philodendron pedatum. Eu lembro que essa foto aí angariou muitas curtidas, algoritmo do Instagram ainda rodando diferente. Philodendron pedatum, em março de 2020, não era uma planta que todo mundo tinha ainda, por incrível que pareça, tá? Não era uma planta possível assim. Essa begônia, gente, eu esqueci o nome, mas foi uma begônia também muito querida no contexto, não tanto quanto a maculata, óbvio, mas ela fez bastante sucesso aí nesse início da Urban Jungle pré-pandêmico. Tá aí novamente a foto. Depois, quando eu resolvi colocar legendas assim, naquele ano, naquele período, super emplacou. E aquele post, aquela foto que já tinha tido muitas curtidas, compartilhamentos, salvamentos, comentários, depois que eu fiz assim, nesse esquema de legenda, triplicou de tamanho assim. Se eu não me engano, este post me conseguiu trazer organicamente milhares de seguidores, mais de 1000 seguidores, fato hoje praticamente impossível, principalmente por causa de algoritmo. E, no segundo lugar, aí a coisa já não é como era. Mais uma fotinha aí de cenário, começando a pegar um pouquinho mais de estilo Instagrammer, né? Era uma coisa mais ou menos assim, quando a galera não explorou muitos e muitos nudes, nesse esquema meio Adão e Eva, principalmente Adão. Interessante, esses vínculos. Anthurium coriaceum, foi uma troca. E eu lembro muito bem, ele me passou esse coriaceum e eu não lembro que planta eu passei para ele. Talvez tenha sido uma das mudas do Philodendron verrucoso, inclusive, tá? Philodendron tortum, minha primeira mudinha. E essa mudinha virou comida do tango. Aí eu tive uma segunda mudinha, virou comida do tango. E a terceira agora sobrevive. E eu descobri que a seiva, o odor da seiva do tortum é muito atraente para o meu cachorro especificamente. Percorremos então janeiro, fevereiro e março de 2020. E aí que no dia 20 de março de 2020 é decretado lockdown em São Paulo. No dia seguinte, a primeira foto que eu resolvi publicar foi exatamente essa, já internalizando cada vez mais o sentimento jardineiro urbano, não propriamente fly ainda, mas sim jardineiro urbano. E aí eu fiz uma brincadeira, uma alusão aí a borrifar em cima do vírus. Algo mais ou menos assim que eu me lembre. O que eu me recordo como se fosse hoje, instantaneamente, quando o lockdown foi declarado aqui em São Paulo, o que eu tinha de 100 curtidas passou a ter 400. O que eu tinha de 10 comentários passou a ter 50. O que eu tinha de 50 directs, mensagens por direct já na época, passou a ser diariamente algo de 250 a 300 mensagens por direct por dia, gente. Estava se institucionalizando certo caos e eu sabia, eu até imaginava que o produto planta ia virar um objeto aí natural do ser consumista que somos todos nós. Então, se os jardineiros urbanos já tinham lá 10 mil, 15 mil seguidores à época, orgânica em crescente Urban Jungle, a partir daí, para dobrar, foi coisa aí de 3, 4 meses apenas.